Já, valendo. Gente, olá para todos, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Estamos entrando aí na disciplina calor, né, na física D, na tô doido, na oitava semana, né? E essa semana vai mudar bastante, a gente vai começar o estudo de gases, a gente sai de calorimetria, cai no estudo dos gases e tem um aviso importante aqui, eu gostaria que vocês passassem esse aviso por grupo de WhatsApp, por e-mail, enfim, como for melhor para vocês aí, que é o seguinte: as turmas de pré-vestibular regular, então as turmas de pré-vestibular regular, que a princípio não tinha física D, não tinha matéria calor, só tinha física A, B e C, mecânica, ótica e eletricidade, a partir de agora, a partir da semana 8, as turmas de pré-vestibular regular, seja matutino ou noturno, vão passar a ter física D. Então, essa aula aqui da semana 8 em diante serve para as turmas também do pré-vestibular regular, seja matutino ou noturno. Por favor, gente, se tiver grupo de WhatsApp, põe essa informação lá, tudo direitinho, isso é bem importante pra gente. Combinado aí? Show de bola? Essa semana 8 é a semana do dia 11 ao dia 15 de maio, né? Para localizar vocês aí. E como tá escrito aqui, a gente começa a introdução do estudo de gases. Então, com essa matéria completamente nova, eu tô incluindo aí, vai começar essa matéria para as turmas de pré-vestibular regular. Combinado, gente? Perfeito? Tranquilo? Gente, vou começar a falar com vocês de gases aí, uma matéria completamente nova. E igual eu falei com vocês numa aula anterior aí, não sei se vocês chegaram a assistir, mas sempre que possível eu vou trazer um experimentozinho simples para vocês, um experimentozinho tranquilo, mas que tem a ver com a matéria com que a gente vai trabalhar. Eu fiz há mais ou menos um mês aí o experimento da seringa, né, provando que eu alterei a pressão com a seringa e alterei a temperatura em que a água fervia. E agora eu vou fazer um experimentozinho aqui, pegar o bichinho aqui, que ele nem é vendido como um experimento de física, ele é vendido como um brinquedinho. Isso aqui então é um brinquedo, só que obviamente a explicação desse brinquedo passa pela física e vou mostrar como é que funciona esse brinquedinho e ao final vamos tentar captar a física aqui por trás, como é que o Enem ou um vestibular por aí poderia cobrar isso aqui. Gente, esse brinquedinho aqui é chamado de tesômetro, né? Isso aqui é um tesômetro, aparelho de medir tesão. Então, tá aqui o aparelhinho de medir tesão e a ideia dele é simples, ele é de vidro, tá? Então não dá para apertar nada, aliás, se você apertar demais o bicho quebra, é um vidro fininho. E a ideia dele é simples, você põe a mão aqui no bulbo de baixo. Se o líquido subir, você é o bicho, você tá bem. Se o líquido não subir, você é broxa. Simples assim a ideia do brinquedinho aí. Então vamos colocar a mão aqui no bichinho, ó. Coloca a mão, vamos ver a ideia, ó. Ah, neném. Garoto. Subiu o líquidozinho aqui. Pode fazer mais uma vez. Eu vou jogar o líquidozinho pro bulbo de baixo. Fazer pela última vez. Igual eu falei, não é de apertar porque ele é de vidro. Você coloca a mão no bulbo de baixo. E a tendência, ó, garoto, é o líquido subir. Gente, qual é a explicação física para esse bichinho aqui? E o que tem a ver com a aula de hoje aqui? Esse bichinho ele prova o conceito de dilatação que a gente trabalhou ainda mais no início do ano nas aulas presenciais, mas não é dilatação do líquido. O líquido aqui ele até dilata, mas é muito pouco, casa de milímetros ou menos do que isso. Quem se dilata aqui de maneira absurda, de maneira bem evidente, é o ar, é o gás contido aqui dentro. Por isso tem tudo a ver com a aula de hoje, com a aula de gás. Quando eu coloco a mão no bulbo aqui de baixo, o gás se dilata e com a dilatação desse gás, que é muito forte, ele quase dobra, pode até triplicar de tamanho, a dilatação dos gases é muito evidente, é muito maior do que dos líquidos e dos sólidos. Então, com a dilatação expressiva desse gás, esse gás dilata e empurra o líquido para cima. Então aqui prova a dilatação, mas cuidado que eu já vi explicação errada até na internet. Isso aqui não prova a dilatação dos líquidos, apesar de existir, é muito pequeno. Isso aqui prova a evidente e enorme dilatação dos gases. Show de bola? Tranquilo? Então vamos lá. Deixa eu guardar o bichinho aqui.
Gente, eu vou ficar com vocês aí mais ou menos todo mês de maio, provavelmente cerca de 4 semanas, então a gente deve avançar até junho mais ou menos, no estudo dos gases. Então a gente vai passar um bom tempo estudando gases e um títulozinho que eu vou abrir aqui, na minha opinião, ele resume todo o estudo dos gases. Se eu pegar e quiser resumir um mês de estudo, um mês de aula, em apenas um título, em apenas um pequeno quadro desse aqui, eu consigo, que é isso aqui, ó. Então, quando eu vou resumir o estudo dos gases, é isso aqui. Gente, tá certinho aqui, tá, né? Bonitinho. Todo o resumo dos gases é você falar das variáveis de estados de um gás. Imagina que eu aprisionei um gás dentro de um desodorante aerosol, né, daquele refil, dentro de um balão de aniversário. Quais são as variáveis? O que eu posso mexer no gás? Esse gás que está ali confinado. Primeira coisa, eu posso mexer com o seu volume, né? Eu posso deixar o balão maior ou menor. Então, a primeira variável de estado é volume. Mais o que? Fala aí para mim. Segunda variável de estado que eu posso mexer no gás é a sua pressão. Eu posso pressionar mais ou menos aquele balão, ou igual eu falei lá, o vidrinho de desodorante, o gás está extremamente pressionado lá dentro. Então a segunda variável de estado é a pressão. E finalmente, para terminar, a sua temperatura. Então tá aí. Eu acabei nesse quadro aí pequenininho, resumir mais ou menos um mês de aula. Se você quer entender, se você quer estudar gases muito bem, você tem que ver que mexer com os gases é mexer em sua pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. Vai ser a base do nosso estudo nesse tempo todinho que a gente vai estar falando de gases aí. Show de bola? Gente, com um detalhe aqui precioso, falando o seguinte, os gases também são estudados na química, então até para o pessoal de medicina, claro que é importante para todos, é óbvio, mas para o pessoal de medicina, que às vezes tem discursiva de química, não sei o que, você tem que ter um ótimo conhecimento de gases, porque gases também é abordado na química, ok? E eu vou chegar aqui daqui a pouquinho, vou até apagar o quadro aqui, vou reescrever essas variáveis de estado, porque eu tenho que abordar muito bem as unidades de medida. Show de bola? Essas unidades de medida podem confundir vocês, porque tem umas unidades que são mais usadas principalmente na química, mas eu tenho as unidades do Sistema Internacional de Medidas. E você não pode se perder aí, então vamos com muito carinho dar uma olhadinha nisso aqui. Aqui fala um pouquinho das características de um gás, depois eu posso até passar, gente. Vou deixar talvez para a aula da semana que vem, conversar com vocês a respeito do que é um gás ideal. Existe o gás real, o gás ideal é uma definição muito técnica, extremamente técnica, característica de uma prova de exatas, tipo a do ITA ou do INE, mas vou conversar com vocês na aula que vem o que caracteriza um gás ideal. Converso com vocês na próxima aula. Enfim, tá falando por aí. Diferença de vapor e gás a gente já comentou, né? Aqui traz para mim, ó, o que eu vou mexer, o que eu posso mudar no gás, o que você tem que ficar atento nas questões. Pressão, volume, temperatura e, obviamente, a quantidade de gás, que vai ser medido, como sempre, uma quantidade absurda de moléculas em número de mols daquela molécula que constitui aquele gás. Show? Então, vamos aqui para as unidades. Vamos lá. Primeiro aí falar da unidade, já está aí no quadro, mas eu vou, perdão, aqui no slide, mas vou fazendo aqui, as unidades de pressão. O que vocês estão muito acostumados, eu vou chamar aqui de usual, vocês usam bastante aqui. O que é o usual?
é que você marca a pressão em ATM. Sim ou não? Tranquilo? Por exemplo, a Grande Vitória está na pressão de 1 ATM. Só que, se eu for sair do usual para o SI, Sistema Internacional de Medidas, eu não trabalho mais em ATM. Eu trabalho em Newton por metro quadrado. Então, isso no SI, passar para a linha de baixo, que o quadrinho aqui é pequeno, então passando para a linha de baixo, isso no SI é o Newton por metro quadrado, que tem um apelido. Os exercícios chamam aí também de Pascal. Então, Newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal. E o que me interessa, o que eu quero de vocês aqui, como é que faz essa mudança? Você tem que saber, não tem jeito, eu preciso disso. Então, ó, muitas vezes vai vir um usual, que é o que o pessoal da química até usa mais, só que na física é muito comum de trabalhar no sistema internacional, trabalhar em Newton por metro quadrado, trabalhar essa pressão em Pascal. E a relação é 1 ATM é aproximadamente, aqui que é igual, a gente sempre trabalha que é igual, a 100 mil newtons por metro quadrado, né? Ou 100 mil Pascal. Que eu gosto de chamar a atenção como esse número é grande, como esse número é absurdamente alto, né? Você perceber como 1 ATM é uma pressão absurda. 100 mil newtons de força por metro quadrado de planeta. 10 toneladas força por metro quadrado de planeta. Então a pressão atmosférica do nosso planeta é no mínimo absurda, é enorme. A pressão atmosférica da Terra vale 100 mil newtons, 10 toneladas força por metro quadrado. Então essa relação, essa regra de 3 aqui você precisa saber fazer, que 1 ATM é 100 mil newtons por metro quadrado. Gente, tem uma outra unidade aqui que quando eu chegar lá em estática, experimento de Torricelli, eu vou falar da onde veio esse número. Ele vai ficar um pouquinho vago, então, um pouquinho muito aéreo, mas não se preocupe, pode ficar com a cabeça tranquilo, que eu vou explicar da onde veio esse número para quem não entende. Que é uma outra unidade aqui, então, outra unidade, que é medir a pressão em milímetros de mercúrio, né? Então, a pressão que agora na minha casa, aqui que está acontecendo agora, é de 1 ATM, ou 100 mil newtons por metro quadrado, ou 760 milímetros de mercúrio, tá? É uma terceira unidade de se anotar a pressão, em ATM, newton por metro quadrado, ou milímetro de mercúrio. Dá um exemplo para vocês, professor, aonde se usa milímetros de mercúrio? Ora, quando mede a sua pressão arterial. O médico lá está medindo ou em milímetros de mercúrio ou centímetros de mercúrio. Qual aí? Fala para mim, qual é a pressão arterial padrão, que eles são que a pessoa está sadia, está legal? Não é mais ou menos 12 por 8? Vem cá, é 12 por 8 o quê? Centímetros de mercúrio, não milímetros. Então tem alguns médicos que falam assim, ó, a sua pressão é 120 por 80, né? Aí tá caindo aqui em milímetros. 120 por 80 milímetros de mercúrio. Show, gente? Entenderam? Então, falei aí em um lugar que essa unidade aqui é usada, né? Falando sempre que esse número aí, o primeiro e o segundo, é a pressão que o sangue sai do seu coração pelas artérias e a pressão que o sangue entra no seu coração pelas veias, né? Pressão de saída, pressão de entrada do sangue aí. Show de bola, gente? E está sendo medido em milímetros de mercúrio. Beleza pura? Vamos continuar aqui essas unidades. A próxima que fala aqui é litro, mais tranquilo, né? Então, falando aqui, não vou nem pôr no quadro, né? Isso aqui era legal você saber, ó, que 1 metro cúbico tem 1000 litros. Metro cúbico é sistema internacional. Cai na tentação aqui, não tem jeito, eu gosto de quadro, né? Vou aqui pro quadro. De novo, usando esse negócio de usual, o que se usa muito? O usual é você falar em litro. Só que, se você for passar isso para o SI, para o Sistema Internacional de Medidas, é o metro
cúbico. Show? E você tem que saber fazer, já está ali no slidezinho, mas você é obrigado a fazer isso aqui. Saber que em 1 metro cúbico eu tenho 1000 litros. Ok? Então, ó, a gente já passou, já está aqui, ó, passamos por pressão, volume e temperatura, as 3 variáveis de estado. Percebo que toda a aula de hoje eu vou ficar alucinado, eu vou ficar vidrado olhando as 3 variáveis de estado. Pressão, volume, temperatura. Pressão, volume, temperatura. A todo momento ficar nessas 3 variáveis de estado. E para terminar, eu tenho a temperatura. E tem a equaçãozinha ali embaixo que fala que a temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. E aí que eu vou pedir uma atenção absurda de vocês. Aqui em gases, você não tem direito a escolha. Lá em calorimetria, né, em que macete, na dilatação, né, delta L, L0, alfa, delta T, você podia escolher se a temperatura estava em Celsius e Kelvin. Ficava a gosto do aluno, a gosto do freguês. O aluno normalmente escolhe em Celsius, que é a temperatura que a gente está acostumado. Aqui em gases, não, meu amigo, você não tem direito à escolha. Sempre em Kelvin. Sempre em Kelvin. Então aqui, ó, sempre em Kelvin. Show de bola, gente? Tranquilo? Então, falamos das unidades aí de cada um. Continuando, tocando o barco aqui, fala da lei de Avogadro, mais pro pessoal da química aí, nem vou comentar muito, o pessoal da química passa nisso aí com mais tranquilidade. O que me interessa tá aqui. Gente, quando eu caio na equação de Clapeyron, eu gosto de falar, eu sempre gosto de frisar, a primeira vez que o aluno conhece essa equação, o pessoal da química já deve ter apresentado para vocês, eu sempre vou dizer que essa equação ela tem um brilho, ela tem um charme maravilhoso. Ó. Você tem aqui PV é igual a nRT. Essa equaçãozinha ela é famosa no sentido de ter um monte de frasezinha boba, às vezes até infantil, chatinha, mas são frasezinhas para você gravar a equação, já que é muito usado. Ela é a base do estudo de gases, né? Todo o estudo de gases está concentrado nessa equação. E as frasezinhas bobinhas tem aqui, o pessoal gosta de falar, ó, puta, velha, não rejeita tarado. Acho meio feio aí falar uma mais bonitinha, uma mais angelical. Por vocês nunca rezei tanto. Mas mais bonitinho, né? E o que essa equação aqui tem de tão bonita, ela tem de tão lindo, porque que ela é tão preciosa, tão forte, e por isso é a base de todo o estudo dos gases. Todo o estudo do gás é baseado na equação de Clapeyron, que é o seguinte: em uma mesma equação, simples matematicamente, não tem um raiz, não tem um ao quadrado, não tem nada demais, em uma só equação eu tenho pressão, volume e temperatura. As 3 variáveis de estado em uma equação só. Perceberam a força dessa equação? Show? Então você tem que saber ela, não tem jeito. Complementando aqui, esse N é o número de mols que eu tenho ali do gás, e o R é a constante dos gases. Tranquilo, gente? Beleza pura? Vou comentar aqui um pouquinho melhor, vou apagar aqui, comentar de novo aqui essa constante dos gases. Eu gosto de frisar principalmente
para aluno de terceiro ano, aluno de pré-vestibular, ele está um pouco mais calejado, já viu isso, às vezes já entendeu um pouquinho melhor. Chamar às vezes a atenção para o aluno de terceiro ano, o que é número de mols, o que é um mol. Muitas vezes o aluno responde assim para mim, professor, um mol é uma certa quantidade de moléculas, um mol é uma certa quantidade de átomos. Não, não é essa a ideia. O conceito de mol é absurdamente simples e banal. Se você sabe me dizer o que é uma dúzia, se você sabe me dizer o que é uma dezena, você já entendeu o que é mol, tá? Uma dúzia são 12 unidades de qualquer coisa, de pessoas, de banana, de estrelas, de planeta, do que você quiser. Uma dezena é a mesma coisa, uma dezena do que você quiser. Um mol também é uma quantidade fixa de qualquer coisa. Qualquer coisa. Um mol de pessoas, um mol de grão de areias, um mol de alunos, um mol de estrelas, um mol de moléculas. Então, um mol é uma quantidade muito grande de qualquer coisa. Só que é muito grande mesmo, né? Um mol é 6 vezes 10 a 23. Quantidade de qualquer coisa. Problema, né? O 6 aqui seguido de 23 zeros. Nem caberia nesse quadro, né? Então, é difícil você encontrar, por exemplo, no planeta Terra, coisas que dê para contar em mols. Que tem tanto aqui no planeta que vai dar alguns mols aí. Talvez o número de grãos de areia, o número de gotas de água que tem no oceano, né? Então são coisas que daria para contar em mols aqui no nosso planeta. No mais é muito difícil aí, outras coisas que dão em mol, porque mol é uma quantidade absurdamente alta de qualquer coisa. Show de bola? Show, antes de continuar a falar dessa constante aqui dos gases. Gente, essa constante você não precisa gravar. Tá cada vez mais fora de moda, graças a Deus, nos vestibulares por aí você tem que gravar o valor das constantes. Você não precisa gravar. Só que você tem que ter uma atenção nesse R, que é o seguinte, o cara vai te dar, falar, por exemplo, que o R é 0,082. Show de bola? Aí você vai ver aqui que esse R, agora que vem um grande tchan, ATM vezes litro, mol, Kelvin. Então você pode trabalhar com esse R? Claro que pode, mas pelo amor de Deus, atenção, a sua pressão tem que estar em ATM e o seu volume tem que estar em litro. Se não tiver, parabéns, você perdeu a questão. E percebam que isso aqui não é sistema internacional. ATM e litro não está no sistema internacional. A física gosta muito de trabalhar no SI. Então, se o cara te der um R aqui de aproximadamente 8,3, aqui vai estar fazendo bonitinho aqui, Pascal vezes metro cúbico por mol Kelvin, tá? Esse R está no sistema internacional, então você pode usar esse R? Pode. A pressão tem que estar em Pascal e o volume em metro cúbico. Só um detalhe aqui, tá, gente, que eles gostam, o aluno pode ficar perdido. Se você fizer toda uma multiplicação de unidades, eu acho que não vale a pena a gente debater aqui, mas Pascal por metro cúbico, isso dá Joule. Então, na maioria dos exercícios vai vir assim, 8,3 Joule mol Kelvin. Está no sistema internacional, tomem cuidado aí. Tranquilo? Show de bola? Então, essa ideia do você trabalhar o R, eu gosto de falar que o R meio que manda na questão. Se o cara te dá esse R, você trabalha nessas unidades. Se o cara te dá esse R, você trabalha nessas unidades. O R manda na questão.
Gente, eu vou chegar numa equação aqui agora, já adianto que eu vou partir da Clapeyron, essa equação tão importante, tão forte, e vou chegar na equação geral dos gases. Pelo amor de Deus, pelo nome que eu abri aqui no quadro, essa equação é importante? Eu diria que em termos de resolver exercícios, eu faço os exercícios 80%, 90% dos exercícios com essa equação aqui. Que seria o seguinte, imagina lá a situação, problema, você tem dentro de um balão de aniversário aqui, um gás aqui confinado. Então, eu vou chamar aqui de um gás 1, que esse gás, ele tem pressão, deixa eu pôr um pouquinho mais para baixo aqui, vou precisar do quadro. Esse gás, ele tem pressão 1, volume 1 e temperatura 1. O que eu posso, para essa amostra de gás, escrever para ele? Ora, Clapeyron. Então, para essa amostra de gás em azul, eu tenho P1, P1V1 é igual a NR T1. Show de bola? PV é igual a NRT. Se eu pegar aqui agora, suponha que esse gás se transformou. Ele ficou de um jeito aqui, 2. Número 2. Vamos ver que é muito comum falar de uma transformação. Mudou pressão, volume, temperatura. Então aqui eu tenho uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Aí eu escrevo para esse cara aqui, ó, P2, V2 é igual a NR T2. Como o quadro aqui está bem reduzido, estou me espremendo aqui, mas se Deus quiser o aluno vai alcançar o que eu quero falar aqui. O que não mudou da primeira para a segunda situação? Não mudou o valor de N, o número de mols, ficou confinado, e não muda o R, que é constante. Então, o NR da primeira situação é igual ao NR da segunda situação. Se você igualar isso, você fica com isso aqui, ó. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. E essa equação em preto, que está espremidinha aqui, é o que eu chamo da equação geral dos gases. Muito, absurdamente útil nos exercícios. Show? Eles chamam de PVT, povotou, PVT, mas enfim, é essa equação aqui, quando o gás se transforma, que eu uso. O aluno pode se perguntar, professor, quando que eu estou lendo o exercício e sei que eu vou usar Clapeyron, e quando que eu estou lendo o exercício que eu vou usar PVT, povotou, equação geral dos gases? Clapeyron eu uso quando o gás não se transformou. O gás está de um jeito, ele tem uma pressão, tem um volume e tem uma temperatura. Aí normalmente o livro vai te perguntar uma daquelas ali, dessas 3 variáveis, você pega e responde e joga aqui. Eu uso PVT povotou quando o gás se transforma. Ele estava de um jeito, a palavra transformação, início, fim, aparece aí no texto. Então o gás se transforma, eu uso PVT povotou. Justo para vocês, gente? Tranquilo? Vamos aqui passando, deixa eu ver aqui. A equação aqui, chegou, né? Como eu falei para vocês, o R já fiz com vocês. Vamos tocar o barco. Chegamos aqui no bendito PVT povotou. E aqui dá um nome agora a 3 transformações gasosas, que eu vou começar, acho que eu vou trabalhar só uma com vocês hoje, e na aula que vem eu trabalho com mais tranquilidade as outras 2 aqui. Você tem uma transformação em que a temperatura pode se manter constante, que é uma isotérmica. Você tem uma transformação em que a pressão se mantém constante, isobárica, e tem uma transformação em que o volume se mantém constante, que é a isovolumétrica, isométrica ou até mesmo isocórica, né? Que a gente pode trabalhar aqui. Eu vou falar de cada uma delas, eu vou escolher para falar aqui uma que eu acho bacana, que é a isotérmica. Deixa eu pular aqui, eu acho que eu coloquei o slide dela até por último, ironicamente, mas ela é uma bacana. Tem quanto tempo de aula aí, por favor? 29. 29? Então eu falo só da isotérmica hoje e termino aqui. Uma transformação isotérmica é quando, vamos lá no registro, vou usar o quadro.
eu tenho a temperatura constante. Temperatura do gás não muda. Então, se eu for aqui, ó, vou rapidinho, como é a primeira que eu estou trabalhando, rapidinho não, né? Vou fazer com calma. Eu tenho aqui, ó, P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Só que se o gás se transformou e a temperatura não mudou, a temperatura permanece constante, eu venho aqui, ó, tchau e tchau. Então, o que eu trabalho numa isotérmica sempre? P1 V1 é igual a P2 V2. O que eu gostaria que o aluno percebesse aqui, agora vai parecer uma aulinha aqui de matemática, tá? Vou fazer algo de matemática aqui que eu considero bem importante. Vamos lá, meu amor, fala um número que você quiser, qualquer número. 5. Falou o número 5. Então, vamos supor que a pressão aqui aumentou 5 vezes, né? Pegando o número que meu anjo falou, então a pressão 2... ela é 5 vezes a pressão 1. Da onde eu tirei esse número 5? Inventei como o exercício vai inventar. Inventei com o auxílio aqui da minha esposa. Então, substitui aqui, ó, vai ficar assim, ó. P1 V1 é igual a quanto que vale P2? 5. Vou até mudar de cor aqui para o aluno pensar. Não vou não, vai precisar não. 5 P1 vezes, agora vem aqui. O que tem que acontecer com o volume 2 para essa igualdade continuar válida? Pergunta de matemática, esquece física. O que tem que acontecer com o volume 2 para a igualdade aqui continuar válida? Ele tem que ser o volume 1 dividido por 5. Porque, ó, tchau e tchau ficou. P1V1 é igual a P1V1. O que eu quis fazer com esse exemplozinho aqui? Eu gostaria que vocês percebessem na isotérmica que ela é uma transformação inversamente proporcional. O que acontece com o volume é ao contrário do que acontece com a pressão e vice-versa. Então essa transformação aqui é inversamente proporcional. Por favor, anotem isso aí, tem que chamar a atenção disso aí, no mínimo muito importante para mim. Deixa eu ver se cabe aqui essa anotação importante. Depois eu ponho aqui que ela é inversamente proporcional. Olha o que eu estou dizendo aqui, ó. Se eu tenho um volume, eu tinha uma pressão 1 e um volume V. Se por um acaso a pressão dobrou, a pressão era 1, virou 2. O volume caiu pela metade. Show? Se a pressão nem está cabendo aqui no gráfico, se a pressão foi para 4, a pressão foi para 4 atms, o volume cai 4 vezes. Está dando para filmar isso? Não chega a dar para ver ali? Então, é uma transformação inversamente proporcional. Eu vou terminar a aula aqui contando uma historinha. Um dia eu estava vendo um filme, um dos filmes que eu mais gosto, e toda vez que eu dou essa aula, para quem foi meu aluno, sabe que eu conto a historinha desse filme, que eu acho bem bacana, que é um filme chamado Homens de Honra, né? Esse filme Homens de Honra, ele retrata a história real do primeiro mergulhador negro da Marinha dos Estados Unidos. Então, o cara lá estava, igual eu falei com vocês, uma história real, há um bom tempinho atrás aí, um negro tentando ser o primeiro mergulhador da Marinha dos Estados Unidos, e um instrutor dele lá, que é feito pelo ator, esqueci o nome do ator aí, se eu lembrar eu falo com vocês, enfim, ele tenta não deixar o cara formar. O instrutor dele, né, muito racismo, não sei o que, espancando ele, batendo nele, e não quer deixar ele formar como mergulhador da Marinha. E chega uma hora lá que eles acordam, ele está num alojamento, acordam ele de noite, começam a bater nele, e esse instrutor dele, esse chefe dele, começa a afogar ele num barril e pergunta o seguinte para ele: vem cá, por que é importante para um mergulhador de profundidade conhecer a lei de Boyle? Faz essa pergunta para ele e vai batendo nele e fala assim: por que o mergulhador precisa conhecer a lei de Boyle? Essa frase está no filme, passa rapidinho, as pessoas não percebem, mas eu como físico aí percebi. E a lei de Boyle é uma isotérmica. E qual a importância para o mergulhador? Por que isso mantém o mergulhador vivo? Conhecer sobre uma isotérmica, conhecer sobre a lei de Boyle. A ideia é o seguinte, olha que bacana aqui.
Tá aqui o oceano, bonitinho, tá tudo aqui. Vamos supor que esse mergulhador ele foi para uma profundidade absurda, mergulhador de profundidade. Então, esse mergulhador está aqui, bonitinho aqui, e ele está numa profundidade absurda, então a pressão aqui é muito grande, então a pressão é enorme, absurda a pressão aqui, e com isso, como são grandezas inversamente proporcionais, se a pressão é muito grande, o volume de ar em seus pulmões está muito baixo, está tudo muito comprimido, Se esse mergulhador, por algum motivo, por alguma causa, ele se assustou ou algo assim, se ele subir extremamente rápido, né, isso vai ser uma isotérmica, temperatura praticamente constante, a temperatura aqui, principalmente do corpo dele, muda muito pouco. Se ele subiu muito rápido, a pressão em seu corpo abaixou rapidamente. Então, ó, ele estava numa grande profundidade, a pressão era muito alta. Se ele subiu de uma hora para outra, ele foi para um lugar de pressão muito baixa. E como são grandezas inversamente proporcionais, se a pressão diminuiu muito, o volume dos gases no corpo dele, o volume dos gases vai ter um aumento absurdo. Então, os volumes do gás, em especial no seu pulmão, o pulmão dele vai inflar, isso pode chegar até estourar o pulmão, aí caixão e vela preta, mas muitas vezes as bolinhas de ar que estão no seu pulmão, blá blá blá, essas bolinhas aumentam, vai para os alvéolos pulmonares, esse cara sangra o pulmão até morrer. Então, um mergulhador, ele não pode subir assim de vez, senão os gases de lá estão muito dentro do seu corpo, caixão e vela preta. E é a respeito da lei de Pauli, né? Essa ideia de ser inversamente proporcional, pressão e volume em uma isotérmica. Fez sentido para todos, gente? Vou terminar a aula por aqui, para ela não ficar tão extensa, esse conteúdo ele é extenso, só falando então. Eu vou concluir falar de uma isobárica, isovolumétrica, até mesmo de uma adiabática, que é uma transformação bem legal, eu vou terminar na aula da semana 9. Combinado, gente? Então por aqui eu paro aqui por hoje. Na semana que vem eu continuo essa aula de gases. Beijo, abraço a todos e fiquem em casa.